Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um comentário das lições da Escola Sabatina, adultos e jovens. Mas antes, deixa eu fazer aqui uma pequena propaganda da revista Vida e Saúde, revista da qual eu sou editor aqui na Casa Publicadora Brasileira, uma revista que já tem quase 85 anos sendo publicada ininterruptamente no Brasil, a revista mais antiga, portanto, de divulgação de medicina preventiva, saúde e 8 remédios da natureza aqui no Brasil. Uma ótima revista e eu quero convidá-lo a conhecer o site revistavidesaude.com.br e as novidades que temos aí para este ano na revista Vida e Saúde, tudo bem? E as lições que estamos estudando neste trimestre estão aqui, a lição de adultos sobre o livro de Salmos e a dos jovens sobre o tema liberdade, um conceito sobre constante ameaça pela união político-religiosa. Curiosamente, nesta semana, as duas lições tratam do tema liberdade. Eu vou começar pela de adultos aqui, estamos na lição 4, e o título é justamente O Senhor ouve e liberta. Então, uma seleção de salmos aqui que tratam desse tema, né, da libertação, de Deus que promove a libertação verdadeira na vida do ser humano. E o verso para memorizar: clamem os justos e o Senhor os escuta. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, verso 17. Domingo, o salmo para leitura, eu até vou ler na Bíblia aqui, porque é um salmo muito bonito, vale a pena a gente ler, meditar nas palavras dele. Salmo 139, versos 1 a 18. Se você tem a sua Bíblia aí, quero convidá-lo a ler comigo. Salmo 19, deixa eu confirmar de novo aqui, Salmo 139, versos 1 a 18. Aqui está, Salmo 139, de 1 a 18. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço na minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Que poesia maravilhosa, que salmo realmente lindo esse, né? Inspirado por Deus. Dá para a gente ficar aqui muito tempo, com certeza, refletindo sobre cada linha, cada verso desse salmo aí. Eu vou destacar aqui um pensamento da lição de domingo, que é justamente sobre esse salmo. Essas imagens transmitem o fato de que não há no universo lugar em que estejamos fora do alcance de Deus. Embora ele não faça parte do universo, como acreditam alguns, ele está perto de tudo. O Senhor não apenas criou o universo, mas o sustenta, eu digo mais, ele interage com suas criaturas neste universo.
Há um verso ali que a gente leu, né, que diz que Deus contemplou a substância ainda informe, né, do salmista, ou seja, esse é um dos motivos bíblicos também pelos quais nós somos contra o aborto indiscriminado, porque, na verdade, essa coisa de, com tantas semanas de vida a pessoa já é vida, ou com menos que isso não é vida, essa discussão não nos cabe, porque, biblicamente falando, um embriãozinho ali já é vida. Já é um ser humano em potencial, ainda informe, não tem bracinhos nem perninhas, mas ele já é ali no Salmo tido como o ser humano visto, contemplado por Deus, gerado e vindo ao mundo pelo plano de Deus, né? E Deus aqui é destacada a sua onisciência, a sua onipresença, como diz a lição, Deus criou o universo, portanto ele transcende o tempo, o espaço e a matéria, ele existe antes e além do universo, do tempo, do espaço, mas ele, na sua infinita bondade, misericórdia e desejo de se relacionar com suas criaturas, ele se coloca, digamos assim, dentro do universo, e aqui ele interage conosco, com os anjos, com os seres de outros mundos, e principalmente em Cristo, isso ficou bastante claro, demonstrado, Deus tem esse desejo de estar perto de suas criaturas. Então, é o Deus transcendente, é o Deus que sabe tudo, é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que se alegra em estar ali pertinho de suas criaturas. Isso é amor, Deus é amor. Segunda-feira, a garantia do cuidado divino. Como Deus se envolve com a nossa vida, então aqui nós vemos destacada a imanência de Deus, né? Nós temos a transcendência dele, no Salmo 139, e aqui nos Salmos 40, 1 a 3, 50, 15, 55, 22 e no Salmo 121, nós vemos então destacada a imanência de Deus, a presença dele aqui real em nossa vida, né? Vale a pena você estudar assim atentamente cada uma dessas lições, né? Nós temos aqui o Salmo 121 destrinchado na lição de segunda-feira. Esse poder inclui a certeza de que Deus não permitirá que seus pés vacilem, a imagem do Senhor como guardião de Israel, nosso guardião também, ele não dorme, ele está sempre atento, a figura do Senhor como a sombra à sua direita, aquele que nos dá o refrigério, né? Aquele que nos protege. A presença de Deus está à sua direita, a mão direita normalmente designa a mão mais forte de uma pessoa, a mão da ação, né, que ela transmite a proximidade e o favor de Deus. E, quinto ponto, a proteção de Deus ao seu povo, claramente confirmada no Salmo 121, 6 a 8. Deus preservará seus filhos de todo o mal. Então é muito bonito esse salmo aqui também, 121, que fala de um Deus envolvido e protetor. Terça-feira, o Senhor é refúgio na adversidade. Aí os salmos são o 17, 7 a 9, 31 a 3, 91, 2 a 7. Você vê que nós estamos fazendo aqui nessa semana uma viagem por alguns salmos, né, alguns versos de alguns salmos muito especiais. O testemunho do salmista diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Brota de sua experiência passada com Deus e fortalece a sua fé no futuro. O salmista chama Deus de Altíssimo e Onipotente, lembrando-se da grandeza insuperável de seu Deus. Aquela coisa, né, que dizem por aí, né? Não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Quanto mais nós louvamos e exaltamos a Deus, mais nos lembramos do quão grande Ele é e de que realmente não há nada que seja impossível para Deus. Ele permite algumas coisas para o nosso crescimento, para a nossa salvação, mas de fato nada, nem a morte, para Deus é um problema. Confiamos em Deus. E se Ele permite que alguma coisa aconteça em nossa vida, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, como diz outro Salmo 23, Ele vai estar conosco, nos conduzindo, nos ensinando. O salmista também fala da segurança que se pode encontrar em Deus. Ele é o esconderijo, Ele é o abrigo, sombra, refúgio, fortaleza, asas, escudo, proteção e morada. E no Salmo 17, nós vemos assim uma semelhança com Mateus 23, 37, Salmo 17, 8 especificamente. É uma imagem bonita, né, de uma ave que protege, né? Temos ali a águia, temos também o próprio Jesus se comparando com a galinha que protege seus pintinhos. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, eu já vi muitas vezes, especialmente na minha infância, galinha quando ela está ali com a sua ninhada. Ela é um animal praticamente indefeso, mas quando ela está com seus pintinhos ali junto, ela vira um animal realmente bastante agressivo ou protetor. E Jesus se compara com a galinha
que deseja colocar seus pintinhos, seus filhos, debaixo de suas asas protetoras. É assim o sentimento de Deus para conosco, né? Ele materializa esse sentimento com essa ilustração da galinha e os pintinhos. Uma das metáforas mais profundas é a que se refere a estar à sombra das suas asas. Essa metáfora sugere conforto e segurança, indicando a proteção de uma ave-mãe. O Senhor é comparado a uma águia que protege seus filhotes com as suas asas, e a uma galinha que reúne seus filhotes sob suas asas. Quarta-feira, defensor e libertador. A leitura aqui é 1 Coríntios 10, 1 a 4 e Salmo 114. Em todo o Antigo Testamento e até no Novo Testamento, a libertação do Egito é vista como um símbolo do poder de Deus para salvar o seu povo. Nesses versos, em Coríntios, Paulo considerou toda a história como uma metáfora, um símbolo da salvação em Jesus Cristo. Aqui nós somos lembrados então do Êxodo. E de fato, a libertação do povo hebreu lá do Egito, ela serve sim como uma metáfora, né, um tipo da nossa libertação do pecado. Cristo é o Salvador libertador, assim como Moisés foi para os hebreus. Cristo nos liberta, nos salva do mundo de pecado, da escravidão do pecado e nos dá uma vida nova de liberdade. Livres para amá-lo, livres para servi-lo, livres para obedecer seus mandamentos. Então a comparação que aqui o Salmo faz, e também Paulo em Coríntios, é justamente com essa libertação. Nós podemos e devemos ser livres pelo Cristo libertador. Quinta-feira, auxílio no santuário. Nós temos aqui vários salmos também, trechos de salmos, e o lembrete aqui de Hebreus 4, 15 a 16, que diz assim: não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Bonita demais essa promessa aqui de Paulo, né? Que ecoa também aqueles salmos aqui do dia de quinta-feira da lição, Salmo 3:4, 14:7, 21:3, 27:5 e outros aqui. Nós temos um Deus que nos ajuda a partir do santuário, onde Ele está agora, Jesus, intercedendo por nós. Ele vai pôr fim, em algum momento, a esse chamado juízo investigativo, né? Ao Yom Kippur verdadeiro no santuário celestial. Depois disso ele volta, Jesus vem para nos buscar, e 1000 anos depois a execução final e o fim de todo o pecado, nova terra, novos céus e não mais lágrimas, tudo aquilo que a gente conhece como promessas maravilhosas na Bíblia. E aqui nós vemos então um Deus que está neste momento agindo em nosso favor. A ajuda que vem do santuário, a ajuda que vem do templo de Deus. Ore a Deus todos os dias, se aproxime do seu trono pela fé, né? E saiba que Jesus está ali, sem nos rejeitar, para nos receber de braços abertos. Aproximemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, né? Esse trono que está localizado no santuário celestial. Deus está lá, agindo em nosso favor e perdoando nossos pecados quando nos arrependemos e confessamos. Que lição maravilhosa, né? As promessas que vêm desses salmos ao longo dessa semana são realmente muito profundas e nos enchem de esperança. Estude a lição, não perca uma semana e estude a sua Bíblia. A lição não tem outro objetivo senão nos aproximar mais da palavra de Deus, nos motivar a folheá-la, lê-la e estudá-la todos os dias ao longo de cada semana. Nós vamos crescer muito com isso. A lição dos jovens sobre liberdade traz o tema da lição 4, verdadeira liberdade. Olha que interessante, né? A lição de adultos falando sobre liberdade e a dos jovens dessa semana aqui também, né? Verdadeira liberdade. O que é liberdade para você? Quem é livre de fato? Aquele que obedece, aquele que transgride, aquele que faz o que quer, o que dá na cabeça, ou aquele que realmente se submete à vontade de Deus? São questões que a lição nos trouxe aqui nessa semana, a lição dos jovens. Liberdade versus inquietação, a lição de domingo. Não há nada mais libertador do que um encontro pessoal com Jesus Cristo. Para Lutero, diz Ellen White no Grande Conflito, página 187, a oposição do Papa e do Imperador não lhe tinha causado perplexidade e angústia tão grandes como as que experimentava agora, dos professos amigos da Reforma que haviam surgido ali entre esses os seus piores inimigos.
As mesmas verdades que lhes haviam trazido tão grande com alegria e consolação estavam sendo empregadas para provocar contenda e criar confusão na igreja. Onde quer que as escrituras tenham sido publicadas na língua do povo, as pessoas foram libertadas. Então Lutero fez uma obra maravilhosa, traduziu a Bíblia para o alemão, a partir das línguas originais, e isso deu às pessoas liberdade para pensar por si mesmas, para conhecer a Deus e não mais depender do clero que manipulava as escrituras sagradas. Mas infelizmente, como vimos aqui, alguns amigos de Lutero, reformadores mesmos, né, passaram também a ter um comportamento ali opressor e perseguidor também, e nós temos que evitar isso a todo custo, né? Nós temos que pregar a liberdade de consciência, a liberdade de culto, a liberdade das pessoas de cultuar a Deus segundo os ditames da sua consciência, de acordo com a palavra de Deus. Segunda-feira, inimigo interior. Diz aqui o início da lição que não foram poucos os que ficaram desapontados com Jesus, pois ele nada disse sobre os males de Roma. Não, os pecados que ele expôs eram os de seu próprio povo. Muitas pessoas ficaram felizes em ouvir suas promessas de liberdade, até perceberem que ele estava prometendo um tipo diferente de liberdade. Mais uma vez somos lembrados aqui pela lição de que no tempo de Cristo muitas pessoas tinham idealizado o Messias e a missão dele. Muitos achavam que ele seria o libertador dos hebreus, dos judeus, né, ali que estavam sob o jugo romano. Ele iria expulsar os romanos dali, ia restabelecer o trono de Davi, quando na verdade o reino dele não era deste mundo. Quando entenderam, alguns passaram a entender que a liberdade que ele propunha era mais profunda e não era necessariamente só a liberdade do jugo romano, alguns desapontados passaram a abandoná-lo, na verdade, né? A proposta de Cristo era algo muito mais libertador que a libertação do pecado, uma cura individual do coração, da alma. Nossa batalha mais feroz consiste em dominar o inimigo que está dentro de nós. Uma vez que tenhamos conquistado a vitória sobre nós mesmos, todas as outras vitórias se seguirão. Então essa é a liberdade que a lição traz aqui, né? A lição mostra na Bíblia para nós que é a liberdade para viver uma vida santa com Deus, a libertação e o perdão dos pecados. A liberdade que Cristo oferece nos livra do ciclo doloroso de ferir a nós mesmos e a outras pessoas. Terça-feira, a liberdade verdadeira. Jesus disse à mulher surpreendida em adultério: agora vai e abandone sua vida de pecado. João 8:11. Com isso, Jesus deixou claro que não a estava libertando para voltar à vida de escravidão, mas a estava libertando do ciclo vicioso e destrutivo do pecado. Veja bem, a vida em Cristo não é uma vida de libertinagem, muito pelo contrário, né? Não é uma vida de Deus te liberta para você viver o que você quer, do jeito que você quer. Note, lá no Êxodo, vamos fazer uma ponte com a lição de adultos, quando Moisés tira o povo do Egito, ele os torna livres para obedecer os mandamentos que são dados lá em Êxodo capítulo 20. Deus dá os 10 mandamentos para um povo liberto, para um povo que vivia agora a liberdade da escravidão egípcia. Assim também, Deus nos dá as suas orientações, seus mandamentos, suas orientações, suas palavras, diretrizes aqui na Bíblia para aqueles que foram perdoados por Jesus e, portanto, são livres do pecado. Somos salvos pela graça para as boas obras, como diz a Bíblia. Então, o que aconteceu com essa mulher aqui, surpreendida em adultério, é um exemplo, né? Jesus diz: eu não te condeno, eu te perdoo, mas não cometa mais adultério, ou seja, não transgrida mais conscientemente a lei de Deus, seja fiel. Livres para viver uma vida de santidade. Depois, aqui na quinta-feira, liberdades concorrentes. O diabo é especialista em enganar as pessoas, fazendo-as acreditar que encontraram a liberdade quando na verdade estão caindo na completa escravidão. Ele fez isso com Eva, né, levando-a a pensar que longe de Deus poderia ter uma vida mais plena, de mais sabedoria, de um conhecimento oculto. O ser humano continua vivendo dessa forma, né, buscando conhecimentos ocultos e muitas vezes desprezando aquilo que Deus revelou tão claramente em sua palavra. Encontram, na verdade, escravidão e não liberdade. Temos também a história do filho pródigo, né, que achou que seria feliz, livre, realizado longe do pai, da casa do pai, e só teve ali experiências que o levaram para
a sujeira, né? Vivendo com porcos, comendo restos de comida, quando na casa do Pai havia abundância de alimento, de segurança. Muitas pessoas pensam que vivendo longe de Deus vão ter liberdade, quando na verdade encontram a miséria, a tristeza, a falta daquele senso, né, de pertencimento que é próprio do cristão convertido. A lição diz que a cultura popular nos diz constantemente: você será feliz se fizer o que quiser. Não deixe que mentes ultrapassadas tirem sua liberdade. E aí eu me lembro de algumas pesquisas, por exemplo, foi feita uma pesquisa, acho que nos Estados Unidos, a respeito da vida sexual de algumas pessoas, né? E os pesquisadores perceberam que cristãos costumam reportar muito mais felicidade na vida sexual, na vida amorosa, do que pessoas que não têm o temor de Deus, por exemplo, né? Então, ao contrário do que alguns pensam, uma vida de santidade, de pureza, de conformidade com as orientações de Deus traz mais satisfação em todos os sentidos. Nós podemos ter uma vida mais saudável, mais plena, na sexualidade, no aspecto da saúde mesmo, né? No aspecto emocional, em todos os sentidos. A vida com Deus, como disse Jesus, é uma vida de abundância, uma vida de plenitude. Então cuidado com esses conselhos que o mundo dá, de que você será feliz se fizer o que você quiser. Sim, a pessoa é livre para fazer o que quiser, como diz ali Salomão, acho que Eclesiastes, né? Para os jovens, olha, faça o que você quiser, mas se lembre de que você dará contas depois do que tiver feito, né? Então, muitas pessoas fazem, pintam e bordam, como se diz, mas depois colhem as consequências de suas escolhas. Doenças, feridas emocionais, consequências que muitas vezes acompanham por toda a vida. Quando nós obedecemos à vontade de Deus e vivemos de acordo com seus princípios e valores, nós vivemos com segurança e podemos desfrutar dos prazeres lícitos que Deus criou dentro de um contexto de segurança, como é o caso da sexualidade vivida no casamento. Ali, a bênção de Deus está presente. Porém, lembre-se, prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro 2,19. Não seja escravo do pecado, não seja escravo dos valores do mundo, né, antivalores, não seja escravo de ideologias limitantes que estão aí circulando o mundo, né? Seja livre pelo poder de Cristo e livre para viver de acordo com a vontade de Deus. Você será imensamente mais feliz, terá uma vida plena, abundante e, sobretudo, terá de Deus a garantia da vida eterna se mantiver a sua comunhão com Jesus. Ok? Vamos orar para encerrar esse estudo. Muito mais coisas poderiam ser ditas, mas aqui é só um resumo mesmo, né? Não perca a lição. Se você puder, eu sempre tenho dito isso, né? Por que não estudar as duas lições, a de jovens e a de adultos? Você vai ganhar muito com isso. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo da lição da Escola Sabatina de jovens e de adultos. Obrigado pelas lições da Escola Sabatina, desde aquelas que são feitas para os bebês da Tua igreja até os adultos. Obrigado por esses materiais, esses conteúdos que são preparados com muita oração, com muito cuidado, que nós possamos nos beneficiar desses conteúdos enquanto podemos para crescer na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é em nome dele que nós te pedimos essas bênçãos e as agradecemos. Amém. Um abraço e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.